Olá! O plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos recebeu um seminário sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E esse seminário teve a presença do presidente da Comissão de Direitos do Terceiro Setor, da OAB aqui de São José, o Dr. Rogério Messias. E eu também recebo o vice-presidente dessa comissão, que é o Maurici Damasceno. Obrigada pela presença dos dois. Bom, o que a gente pode falar sobre essas novas regras, né? Elas decorrem de uma lei de 2014, na verdade, esse ano houve um decreto municipal. É mais do que uma mera mudança de modelo do convênio? O que nós tivemos com a Lei 13.019 e que foi regulamentada pelo decreto municipal, foi um marco regulatório, a criação de todo um sistema jurídico que regula a relação entre as organizações da sociedade civil e o Estado. Cria-se um novo sujeito jurídico, as organizações da sociedade civil, que não tinham no direito, no sistema jurídico, este nome, e o novo modelo jurídico deixa de ser os convênios. O marco regulatório ele traz novos instrumentos jurídicos, né? O termo de fomento, o termo de colaboração, o acordo de cooperação. Mas o mais importante é que o marco representa um avanço quando ele eleva as entidades do terceiro setor para um novo patamar. Ou seja, fortalecendo as entidades do terceiro setor e fazendo com que elas sejam protagonistas não só na execução de políticas públicas, como também na formulação de políticas públicas. Em qual caso cada um cabe? Quando a concepção da política pública é de iniciativa da entidade do terceiro setor, a parceria, então, ela é formalizada por meio do termo de fomento. Quando a concepção da política pública ela é idealizada, ela é formulada pelo poder público, e aí ele faz, então, o processo de chamamento público, a formalização da parceria é realizada através do termo de colaboração, por intermédio do termo de colaboração. E os acordos de cooperação são aquelas parcerias que são realizadas sem a transferência de recursos financeiros. A gente também pode destacar a questão do controle, da transparência, da prestação de contas e como isso traz mais profissionalização para a gestão dessas organizações? Sim. A lei traz a concepção de comissões de controle e acompanhamento que acompanham todo o processo de desenvolvimento do termo de fomento ou do termo de colaboração. E essa comissão ela vai verificar não só o acerto no que se refere às contas, que é o único fator que se aferia no momento anterior, mas a aderência dos trabalhos em relação às metas planejadas e pré-determinadas, o resultado no que se refere ao alcance dos objetivos mais gerais do plano de trabalho elaborado, ou por um lado pela organização social, ou determinado por outro pela política pública que o ente público pretende desenvolver. São instrumentos bastante eficazes e que contemplam necessariamente a participação da sociedade civil nessas comissões. Então, a comissão ela deve ser formada obrigatoriamente com um funcionário público, um servidor público de carreira. E outros partícipes dessa comissão podem ser sujeitos da sociedade civil ou outros sujeitos conforme a escolha do prefeito, que é o caso do nosso decreto municipal. Com relação a prazos, vigência, né? Esse nosso decreto de 2017 já está valendo, começa a valer, como é que funciona isso? Bom, o marco regulatório, propriamente dito, ele é representado pela Lei 13.019, que foi publicada em 2014. A partir de 2014, nós tivemos vários desdobramentos no âmbito da legislação. Nós tivemos alterações da própria Lei 13.019 em 2015, e a lei, em 2016, nós tivemos a entrada em vigor no âmbito da União, do Distrito Federal e dos estados. Em 2016 mesmo, nós tivemos alguns decretos regulamentadores no âmbito da União, o decreto federal, e no âmbito do estado. Nos municípios, a lei
efetivamente entrou em vigor a partir de janeiro de 2017. E muitos dos municípios, São José dos Campos é um caso, providenciaram, então, o decreto regulamentador, né, a publicação do decreto regulamentador. Nós tivemos um decreto regulamentador em fevereiro de 2017 e tivemos algumas alterações com um novo decreto agora em outubro, 23 de outubro. Em 23 de outubro, no âmbito do município. Bom, então, ou seja, a partir de janeiro de 2017, já entrou em vigor no âmbito dos municípios. Entretanto, os convênios, que eram os instrumentos que formalizavam as parcerias, até porque nós estávamos num período de transição de governo, entrada em vigor de uma nova lei, os convênios, então, eles foram prorrogados para o final desse ano de 2017. No entanto, agora nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, ou seja, a gente vai ter que enfrentar, superar esse desafio e passar, então, à vigência das regras da nova lei, que é o marco regulatório. Os novos contratos já vão... Os novos contratos deverão ser prever... substituídos, Nós vamos ter os termos de fomento, os termos de colaboração, os acordos de cooperação, ou seja, todas as regras e os ditames do marco regulatório agora deverão ser implementados. Joia. E, doutor Rogério, eu queria também mencionar que o fato da OAB ter uma comissão dedicada ao terceiro setor representa a significância, a relevância que tem para a sociedade. Importantíssimo. O terceiro setor, ele é um setor de atividade social. E a atividade social, ela se dá no primeiro setor, que é o próprio Estado, que cuida da coisa pública e presta serviços públicos e de interesse público. As atividades do segundo setor, que são as empresas, que desenvolvem suas atividades na busca do lucro, de resultados econômicos que são distribuídos entre os sócios, etc. E o terceiro setor é aquele segmento da sociedade civil organizada que atua prestando serviço de interesse público e sem a busca do lucro. Não que não tenha conteúdo econômico, tem conteúdo econômico sim, inclusive é um setor da economia que movimenta grandes valores, bilhões de reais ano, e esses bilhões de reais são dinheiro público, em grande parte das vezes, não exclusivamente, mas em grande parte das vezes são dinheiro público. E é um setor que emprega, é um setor que dinamiza a economia de alguma forma, mas dinamiza a economia de uma forma bonita, de uma forma muito útil e de relevância fundamental para a sociedade, porque o terceiro setor ele tem a importância de ser, por um lado, um agente difusor de direitos sociais, direitos econômicos, que são aqueles direitos fundamentais que a nossa Constituição considera como os mais fundamentais, mais elementares, mais básicos direitos que o cidadão deve gozar dentro da sociedade. A sociedade que não dá aos seus cidadãos o mínimo de direitos sociais, ela é uma sociedade que falha, é uma sociedade injusta. E o terceiro setor, ele cumpre esse papel de equilibrar, de levar direitos sociais àqueles que não recebem esses direitos sociais de forma natural da sociedade. Onde a sociedade falha, o terceiro setor vai lá e, de alguma forma, complementa. Falta muito, é uma carência bastante grande, porque a nossa sociedade é bastante falha nesse aspecto, tem muito que amadurecer. Mas o terceiro setor busca compensar isso. Então, se por um lado o terceiro setor ele é um agente de difusão de direitos, por outro, ele é um agente de consolidação de lideranças, porque dentro deste processo de luta por direitos do outro, luta por direitos próprios, vão se nucleando sujeitos que vão se empoderando do espaço público, vão ganhando digamos, uma expertise, vão se profissionalizando nessa relação com o Estado, nessa relação social, em que ele precisa se colocar como um sujeito que atua, como um cidadão verdadeiro, e para que aconteça, para que esses direitos sejam produzidos. E a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia deixar de perceber essa importância e valorizar. Afinal, nós somos uma entidade de classe, uma
representação da classe dos advogados, mas nós temos como missão também abrir o espaço para o diálogo da democracia, e nossa missão constitucional, inclusive, é fortalecer a democracia. Fortalecendo o terceiro setor, com certeza a OAB está fortalecendo o processo democrático brasileiro, com certeza. A criação da Comissão de Direito do Terceiro Setor na OAB, na subseção da OAB, aqui em São José dos Campos, é uma conquista da sociedade civil organizada. Por quê? Porque até perseguindo, né, esse princípio constitucional que é da participação social, a OAB aqui em São José dos Campos, de forma inovadora, inclusive, que são pouquíssimas, né, subseções que têm a Comissão de Direito do Terceiro Setor, ela criou, né, instituiu essa comissão, e para além de advogados que integram essa comissão, ela garante assento para representantes da sociedade civil organizada. Então nós temos representantes de entidades do terceiro setor, né, nós temos representantes da sociedade junto à comissão, para além de advogados. E assim tem uma troca, né, entre os conhecimentos técnicos, né, do corpo da OAB e quem vivencia na prática essa legislação. Novamente agradeço a presença de ambos, nós vamos ficando por aqui, até a próxima.